Vamos lá, gente. Vamos começar agora a segunda aula. De processo do trabalho, aquela matéria que você ama, que é processo do trabalho. Se você não ama, ela é indispensável para a sua aprovação. Então, tem dois motivos para você focar em processo de trabalho. Ou porque você ama, ou se você odeia processo de trabalho, vou tirar esse ranço de processo de trabalho, mas vai ser indispensável para a sua aprovação. Galera, silêncio aqui e venha comigo. Ok? Na aula passada, eu falei de competência até a fase de conciliação. E eu vou mostrar para você, viu, Jennifer? Vai ficar gravado o seu nome aí. Ó, eu falei para você que tinha, primeiro, uma distribuição do processo. Se tiver mais de uma vara, vai passar pelo setor de distribuição. Você pega, supostamente, uma senha, se for uma petição verbal. Em 5 dias, você tem que ir lá na vara para reduzir a termo a petição inicial. A gente viu que a petição inicial pode ser verbal ou escrita. Não é isso? Se não for em 5 dias, ocorre um fenômeno que a gente já viu que foi a perempção, que o efeito é 6 meses sem poder entrar com a ação. Tem também uma segunda possibilidade de perempção, deixar arquivar 2 vezes seguidas pelo mesmo motivo, por não comparecer à primeira audiência. Se 2 vezes seguidas você não comparece à audiência e arquiva, também gera a segunda hipótese de perempção. Ok? Depois que você reduziu a termo, galera, vem o quê? Notificação. Eu falei que é uma cartinha que a Secretaria da Vara faz e em 48 horas ela vai mandar, para o... A notificação pode ser na fase de conhecimento e fase de execução. Na fase de conhecimento, ela vai pelo correio primeiro, se não achar, citação para o edital. Por a fase de execução, vai para o oficial de justiça, se não achar, por edital. Citação para o edital. Lembrando que na fase de conhecimento a citação não é pessoal. Na fase de execução a citação é pessoal. Então, chegou no correio, quando sai do correio, 48 horas depois, a gente já viu que há uma presunção relativa que a parte foi notificada. Quem tem o ônus de demonstrar que não recebeu essa cartinha, essa notificação em 48 horas? O destinatário, o reclamado. O reclamado falou, doutor, eu não recebi nessa data, recebi ontem a notificação. Por que essa data é importante, saber a data da notificação? Porque tem que ter interstício mínimo de 5 dias para ter a audiência. Não é? Esse é o tempo mínimo para você fazer uma defesa do réu. Não é? Beleza. Lembrando, se for fazenda pública, qual o prazo para contestar? É em quádruplo. 4 vezes 5 dá 20. Se for Ministério Público e Defensoria Pública, o prazo é em dobro. Logo, 10 dias. Por que isso, professor? Porque a Fazenda Pública, no processo de trabalho, tem regra própria. E ele diz que o prazo é em quádruplo. E para recorrer, vai ser em dobro. Fazenda Pública é quádruplo para contestar, dobro para recorrer. E o Ministério Público e Defensoria Pública não tem regra expressa no processo de trabalho. Então eu vou lá no CPC. E o CPC diz que qualquer prazo processual para Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública, e eu não posso aplicar Fazenda Pública do CPC, eles têm regra própria, mas Defensoria Pública e Ministério Público, a gente não tem regra, então vou usar o do CPC. E o CPC diz que qualquer prazo é em dobro, logo, é o dobro para contestar e dobro para recorrer. Defensoria Pública e Ministério Público. Certo? Tem a audiência. Qual o primeiro ato na audiência? Pregão. As partes são chamadas. Certo? Daniel versus empresa Alfa. Daniel versus empresa Alfa. Vou chamar 3 vezes. Daniel versus empresa Alfa. Aí as pessoas têm que comparecer à audiência. Então, o primeiro ato é o pregão.
No pregão, chama-se na hora, lembrando que a pauta de audiência é o conjunto de audiências. Na primeira audiência, o juiz tem um prazo de tolerância de 15 minutos para chegar atrasado. Pela CLT. Pela OAB, qual o prazo para o Estatuto da OAB? 30 minutos, se for pelo Estatuto da OAB. E nas outras audiências, segunda, terceira, quarta audiência, tem tolerância para atraso para o juiz? Não, o juiz está fazendo a audiência, ele vai para demorar 10 horas depois de fazer a segunda audiência. Em razão da complexidade, vai demorar mesmo. Lembrando, vocês vão passar na OAB. Quando você passar, vocês vão ter a carteira da OAB. Quem vai entregar? Professor João. Vai entregar lá, ó. Professor João chama Daniel. Aí Daniel vai com a mãe ou com o pai, a pessoa que ele gosta mais, vai entregar. Quem entrega o canudinho? Eu. Entrego para o pai entrega para Daniel. Aí aquele chororô. Professor, vamos tirar foto? Vamos tirar foto. A gente tira foto, né? Beleza. Depois você vai fazer uma audiência que todo dia, lá na Justiça do Trabalho, 200 ex-alunos meus estão fazendo audiência. Né? Vocês vão saber que vai ser o local, que a primeira ação sua vai ser trabalhista. Vai ser, não tenha dúvida. Vai ser. Ou então defesa do consumidor, mas você não vai fazer a segunda fase de defesa do consumidor. Então você não sabe muita coisa. Certo? Então você sabe trabalho. Você vai fazer a audiência lá. Quando você estiver fazendo a audiência, tenha certeza que a vida de advogado trabalhista são duas coisas. Ganha dinheiro rápido, porque a audiência é rápida. É bom trabalhar lá, tem um ambiente legal, mas demora a audiência. Não venham querendo chegar lá e a audiência está no horário. Não vai estar no horário. Você já sabe disso. Vai, bate o café reforçado, chega antes, demora. O elevador demora, para você não chegar atrasado. Chegue antes. Beleza? Então não venha com essa história tirando foto no Facebook, exercitando a paciência, esses dizeres que você já coloca. Você já sabe, pô. Quem já sabe que vai ter audiência vai demorar, porque vai ter esse problema. Então quem avisa, amigo é. Mas o dinheiro sai na hora ali, você faz um acordo, espera uma sentença, é rápido, uma audiência. Então, pode demorar, desde que saia dinheiro, né? Vamos lá. Ó, então, na primeira audiência, o juiz pode demorar 15 minutos. Se passar esses 15 minutos, estou revisando, presta atenção. Estou revisando. Se passar 15 minutos, o que a parte pode fazer? Falou, ó, o juiz demorou 15 minutos na primeira audiência, eu posso ir embora. Ei, registra aí na ata que o juiz não está, pede uma certidão e vai embora. O juiz vai ter que adiar aquela audiência. Ele não estava em 15 minutos. E nas outras, na segunda, terceira, demorou 1 hora. Não vou esperar mais não. Você vai embora, vai acontecer o quê? Se você for autor, vai arquivar. Se for o réu, que é o reclamado, vai ter revelia. Então não saia se for a segunda audiência. Espere. Na primeira, passou 15 minutos, pode ir embora. Registra na ata. Registra na ata e pede a certidão. Tá bom? Lembrando que a pauta de audiência não pode passar de 5 horas, salvo motivo relevante. Né? Então, a pauta de audiência, a duração da pauta normalmente é de 5 horas. Tem um pregão. Como falei para vocês, depois que ele tem o pregão, tem um comparecimento das partes. As partes comparecem. Se for na primeira audiência, o autor não compareceu, arquiva. Se for na segunda audiência, bora aqui, réu, reclamado, revelia. Se for o autor e réu que não comparecem, e réu, arquiva. Se for na segunda audiência, que é a audiência de instrução, que vai fazer a produção de prova, não compareceu, confissão ficta. O autor não compareceu, confissão ficta. Presumo verdadeiro o que dito pelo reclamado. Segunda audiência, confissão ficta. Se o reclamado não comparecer. Se ambos não comparecerem, confissão ficta. E você vai julgar como, professor? Com base no ônus da prova. Chamada confissão ficta recíproca.
Lembrando que se o autor não comparece à primeira audiência, arquiva e, além de arquivar, aplica custas processuais. Ah, mas se for beneficiário da justiça gratuita, não tem problema. É beneficiário, mas vai ter que pagar. Você deixou o juiz esperando lá. O que você vai poder fazer? Tem 15 dias para justificar o motivo da sua ausência. Se você justificar e o juiz aceitar aquele motivo legalmente justificável, porque você não compareceu, estava internado, doente, não pode comparecer a explicar por quê, o juiz tira a custa. Se você não justificar, o juiz mantém as custas e você só pode entrar com um novo processo se você pagá-la. Se você não pagar e entrar com o segundo processo, o juiz arquiva o segundo, porque não pagou as custas. Certo? Compareceu às partes. Compareceu às partes. O que é que vai fazer? Primeira tentativa de conciliação. Na aula passada, eu falei de tentativa de conciliação. O que eu quero que vocês saibam de tentativa de conciliação? Preste atenção. Não gosto de ninguém voando na minha aula. Ó, conciliação. O que eu preciso saber de conciliação? Que foi o finalzinho da aula passada. Certo? Primeiro, no rito ordinário, que é até 40, de 2 a 40, mais do que 40 salários mínimos, tem duas tentativas, a primeira tentativa e a segunda tentativa. A primeira tentativa é logo aberta a audiência. Abriu a audiência, primeira tentativa. Segunda tentativa, depois das razões finais, eu tenho a segunda tentativa de conciliação. No rito sumaríssimo, só tem uma tentativa de conciliação que é logo aberta a audiência. Outra coisa que eu quero que vocês saibam de conciliação. Preste atenção. As partes fazem a proposta de conciliação. O juiz homologa ou não. Lembrando, o juiz não é obrigatório, ele não está obrigado a homologar acordo. Ah, eu quero fazer acordo. Tá bom, você quer, mas eu não vou homologar. Eu vou justificar porque eu não vou homologar. O juiz está obrigado a homologar acordo? Não. E se o juiz não homologar? Cabe mandado de segurança porque é uma autoridade pratica um ato abusivo e ilegal? Não. Então, é uma faculdade do juiz homologar ou não. Não cabe, portanto, mandado de segurança se o juiz não homologar esse acordo. Certo? Outra coisa que é importante saber. Professor, e se eu fizer o acordo, eu tenho que indicar multa caso não cumpra? Sim, você tem duas opções. O juiz pode estabelecer que vai ser pago todo o valor da proposta da petição inicial, caso não cumpra, ou vai ser atribuída uma multa, chamada multa astrentes, que é uma cláusula penal, na verdade, que é o valor que normalmente na prática a gente bota 50% ou a 100%. Outra coisa importante você ressaltar. Professor, se você fizer um acordo e você homologar, você vai homologar através de quê? De uma sentença homologatória. Se você homologou, então, Dona Janete chegou e fez um acordo, foi para a audiência, fez uma proposta, ela aceitou, chegou em casa, ficou chateada. Poxa, foi mostrar para o marido chateou. Oh, tu é léser? Você fez esse acordo? Aí ela volta lá no juiz. Doutor, meu marido vai me separar comigo. Ela aí ficou chateada comigo, que ele perguntou se eu era lesa porque fiz esse acordo. Eu me arrependi. Aí, cabe o quê? Eu falei, primeiro não posso falar que eu sou juiz. Eu que julguei sua causa não posso falar. Mas, se eu não fosse, primeiro, quando você fez o acordo e eu homologuei através de uma sentença. Cabe recurso dessa sentença? Não, por causa de uma preclusão lógica e consumativa e falta de interesse processual. Quem fez o acordo? Vocês. O recurso é quando a parte é sucumbente, alguém perdeu. Quando alguém perdeu, a pessoa que perdeu recorre. Quando vocês fazem um acordo, não há quem perdeu. Não há parte sucumbente. Não há interesse de recurso. Vocês fizeram um acordo, eu apenas homologuei.
Então você faz o acordo, depois você recorre do seu acordo que eu homologuei. Então não cabe recurso. Mas professor, então se não cabe recurso, eu vou entrar com a ação anulatória. Não cabe ação anulatória. Cabe o quê, professor? Quando eu dei a minha sentença homologatória, como não cabe mais recurso, qual o efeito? Trânsito e julgado. Se transitou em julgado, para eu desconstituir uma sentença transitar em julgada, cabe o quê? Ação rescisória. Ok? Então, o que ela podia fazer é entrar com a ação rescisória. Mas o motivo da ação rescisória são elencadas na lei, no processo civil. E não tem nenhuma lá, por ser leso, por me arrependi. Não pode, não pode. Porque eu me arrependi? Não. Se teve dó, se teve coação, se teve conluio. São hipóteses que tem lá elencada para ação rescisória. Mero arrependimento não é motivo para ação rescisória. Cabe a rescisória? Cabe, mas não por esse motivo. Entenderam? Aí uma outra pergunta que pode ser feita. Eu fiz um acordo, transitou em julgado. Na execução, o acordo foi de 100 mil reais. Ou melhor, teve uma sentença de 100 mil reais. Teve uma sentença, chegou na execução, falei, doutor, marca uma audiência de instrução, uma audiência na execução, porque eu quero fazer um acordo. Já conversei com a parte, quero fazer um acordo. Eu posso fazer um acordo na execução? Posso fazer um acordo na execução? Posso? Não fere a coisa julgada? Eu quero pagar 50 mil. Posso? Esse valor essa sentença deu 100 mil, mais 70% das verbas que foram condenadas tinha natureza salarial. E 30% tinha natureza indenizatória. Se eu quiser fazer um acordo, a lei permite, pode fazer o acordo na execução. Não vai ferir a coisa julgada, mas não vai lesar o INSS não, viu? Porque normalmente você quer fazer o acordo e botar tudo em natureza indenizatória para não recolher INSS. E se você quer fazer o acordo, faça, mas garanta a proporcionalidade. Quer fazer um acordo de 50 mil? Mas desses 50 mil, 70% terá natureza salarial e 30% indenizatório. Entenderam? São algumas observações sobre acordo e conciliação que eu queria fazer com vocês. Por quê? Depois da tentativa de conciliação vem o quê? Resposta do réu, que é a aula de hoje. Beleza? Gente, resposta do réu. Quem faz segunda fase comigo, eu brinco com a regra mnemônica. Eu não gosto nem de utilizar muito a terminologia, porque faz propaganda de um outro curso, mas não é para fazer propaganda. Eu vou criar um console, OAB e vou passar. Vou criar uma regra mnemônica. Mas eu criei na época a regra do SES. Quais são as respostas do réu hoje em dia, professor? Professor, no processo do trabalho, a primeira resposta do réu é a contestação. C de contestação. Segunda resposta do réu é a exceção de competência relativa. Terceira possibilidade de resposta do réu é a reconvenção, o R. E pode também ter uma hipótese de uma alegação de suspensão, que é uma simples petição de suspensão. Então, quais são as respostas do réu no processo do trabalho? Contestação, exceção de competência relativa, reconvenção e simples petição de suspeição. Né? A segunda semana da segunda fase, a gente ensina a resposta do réu. Todo dia é uma resposta do réu que eu vou fazer com vocês. Por que eu falo isso? Porque eu confio na sua aprovação. Eu olho aqui e só vejo aprovadas. Eu acho que eu tenho esse poder também. Eu olho pela câmera, estou vendo do outro lado também, tem um bocado de aprovado. Vamos lá. Ó. Vou começar pela primeira, que é a contestação. O
que eu preciso saber da contestação? Vou falar só de cabeça. Depois a gente olha o material, tá bom? O que eu lembrar de cabeça é o que é mais importante. Depois eu vou ver se eu esqueci alguma coisa. Lembrando, a contestação hoje em dia, ela pode ser verbal ou escrita. Olha para mim, depois a gente olha o material, a gente confirma. Verbal ou escrita. Antigamente, antes da reforma, só tinha na lei que a contestação era oral em 20 minutos em audiência. Aí a reforma trabalhista positivou dizendo, olha, a resposta à contestação pode ser oral em audiência, 20 minutos, ou pode ser o que é mais comum, escrita até a audiência. Então, se eu fizer uma petição escrita, uma contestação escrita, eu tenho que juntar no processo pelo PJE até a audiência. Até a audiência. E a verbal, logo que eu tentei a primeira tentativa de conciliação, não consegui, eu tenho 20 minutos para fazer oralmente. Então, hoje em dia, tem a verbal e a escrita. Verbal, 20 minutos, e escrita até a audiência. Outra coisa que é importante falar de contestação. Na contestação, eu tenho que impugnar todos os pedidos, e apresentar todas as teses. São os princípios da contestação. Princípio da eventualidade e da impugnação específica. Então, se eu não impugnar um pedido feito na petição inicial, se eu não falar nada, vou presumir verdadeiro, você perdeu. E não basta eu bater em todos os pontos, tem que apresentar todas as teses. Juiz, se eu entender isso, entenda aquilo, trago teses sucessivas. Certo? Continuando ainda de contestação, que normalmente o pessoal perguntava. Tem uma coisa que eu só posso alegar na contestação. Se eu não alegar na contestação, eu não posso alegar mais. É a chamada compensação. A compensação é uma matéria de defesa. Quer ver? Você fala assim, doutor, quando você pede demissão, você tem que dar aviso prévio para a pessoa, não é isso? Doutor, eu não quero mais ficar com você. Tá bom, então me dá um aviso prévio de 30 dias para procurar outra pessoa ficar no seu lugar. Tá bom. Se você não der esse aviso prévio, qual é a consequência? Qual é a consequência? O patrão, ao pagar as verbas rescisórias, pode deduzir o valor do aviso prévio. Se você não me deu o aviso prévio, tinha que me dar, eu vou descontar. Se você não descontou, o que é que você faz? Lá em juízo, fala, ó, juiz, se eu for condenado, pelo menos compense o aviso prévio que não foi pago. Ou então o cara causou um prejuízo a você. Você fala, ó, juiz, se não... Perceba que não é a mesma verba. Uma coisa é verba rescisória e outra é aviso prévio. São de mesma natureza, os dois são trabalhistas, mas não é a mesma coisa. A outra coisa é falar assim, olha, vou pagar a verba rescisória. Juiz, se você for me condenar nessas parcelas, compense o valor do prejuízo que ele me causou. Um prejuízo quebrou todo o meu material lá. É uma forma de compensação. Se eu não... É uma matéria de defesa e eu tenho um momento processual para falar isso. Se eu não falar na contestação, preclui, eu não posso falar mais nada de compensação. Certo? Aí eu vou explicar para vocês que há uma diferença entre dedução e compensação. Dedução é a mesma parcela. Vou dar um exemplo. Eu estou pedindo hora extra. 10 horas extras. Mas eu já paguei 3. Falei, juiz, eu já paguei todas as verbas, todas as horas extras dele. Mas, se você for condenar em hora extra, deduza, né, compense, deduza as 3 horas que já foram pagas. É a mesma parcela. Qual o objetivo? Vedação e enriquecimento ilícito. Se eu já paguei 3, vou pagar de novo? Então, preste atenção. Dedução, eu posso alegar em qualquer momento processual a matéria de ordem pública, que pode ser alegada até na execução. Fala, juiz, isso daí vai gerar enriquecimento ilícito. Dedução não tem limitação. Posso falar em qualquer momento processual. Matéria de ordem pública. Compensação, eu só posso alegar na
defesa. E compensação, eu só posso compensar, isso é direito civil, certo? A compensação, eu só posso compensar, viu, Sâmia? Só posso compensar se tiver a mesma natureza. Então, preste atenção, eu vou pagar a verba rescisória e falar, juiz, compense. Ele vendia um carro para ele. Ele não me pagou 3 parcelas. Compense essas 3 parcelas que está me devendo. O que é que o juiz vai falar? Vou compensar? Não, porque um é dívida trabalhista e a outra é dívida cível. Não tem a mesma natureza. A compensação só pode de dívida de mesma natureza, já líquida, já certa. Se está certo, eu posso compensar. Parcelas diferentes, mas com mesma natureza, líquido, eu posso compensar. Certo? Compreender a diferença de dedução para compensação? A gente vai ver isso aqui também. Então, dito isto, rapidamente, vamos ver o que eu preciso falar mais de contestação para vocês, tá bom? Vou descer aqui e a gente vai analisando. Primeira coisa na contestação que eu quero que vocês vejam. Deixa eu pegar aqui o papel. Ó, como eu falei para vocês, contestação, ficou muito pequeno. Contestação, princípios, qual o princípio, gente? Impugnação específica e da eventualidade. O que é impugnação específica? Eu tenho que bater em cada ponto. Em eventualidade, apresentar todas as teses. E quando você tiver aula com o Bernardo, ele vai apresentar as exceções, onde eu não preciso bater em todos os pontos, nem alegar todas as teses. Certo? Continuando. Espécies de contestação. Primeira, já disse, qual é? A verbal. Pode ser em 20 minutos em audiência. Se for escrita, ela tem que ser apresentada até a audiência. Não é na audiência, é até a audiência. Antes de começar a audiência. Se eu esqueci de juntar a contestação até a audiência, ainda me dá a oportunidade de fazer o quê? Oral em audiência, 20 minutos. Então você chega na audiência e esqueci, só tem documento. Juiz, não tá. O que é que eu vou fazer? Então eu vou fazer oral, doutor. Vou fazer oral. 20 minutos a lei não me permite. Depois da primeira tentativa de conciliação, faço em 20 minutos. É diferente, que pode cair na sua prova, presta atenção. Você tentou colocar lá e estava sem sistema. O PJE. Se estava sem sistema ou não conseguia digitalizar, o juiz pode dar um prazo para você. Mas aí se estiver sem sistema, um problema do PJE. Mas você tem que comprovar. Sempre tem. Ah, tá com problema. Tá bom, cadê? Comprove. O ônus de prova é seu. Printa a tela, explica, demonstra. Se você não me demonstrar, eu vou presumir que estava ok. Né? Mas, qual foi a indisponibilidade? Estava até há 2 minutos atrás, antes de começar a audiência, porque podia ser juntado até 2 minutos atrás, né? Até começar a audiência. Ontem de noite estava disponível, mas hoje está, não está? Então você podia ter juntado. Vamos lá. Momento de apresentação. Quando é que eu apresento a defesa? Eu tenho que dar um prazo mínimo para fazer a defesa. Qual o prazo mínimo para fazer a audiência? A defesa é o prazo da audiência. Você foi notificado, até você fazer a audiência e entregar essa audiência, tem que ter um interstício mínimo. E esse interstício mínimo é o prazo mínimo da audiência. Qual é? 5 dias. Né? 5 dias da notificação. Ok? 5 dias de notificação. Se for fazenda pública, esse prazo passa para ser 20 dias. Se for Ministério Público e Defensoria Pública, o prazo passa a ser 10 dias, que é o prazo em dobro. Preste atenção. Na sua prova, ele não fala fazenda pública. Ele narra lá no meio do contexto que é uma autarquia, é um município. Ele não diz fazenda pública. Então você tem que ficar bem atento para saber quem é o reclamado.
Às vezes ele entra contra duas pessoas. Um ente privado qualquer e um município. Qual o prazo que eu tenho? Ambos, a audiência vai ter que ocorrer no dia, porque a audiência é a mesma para os dois, né? Eu não posso ter audiência para um reclamado, João, ó para cá, João A versus B e município. A audiência é a mesma para todo mundo. Se do município que é fazenda pública, tem que ter um interstício mínimo de 20 dias. Então a audiência vai ocorrer 20 dias depois. E se não ocorrer, se ocorrer 5 dias, o que, que a parte tem que chegar e dizer? O município ou outra parte vai falar assim, ó, juiz, o município, juiz, você está fazendo audiência em 5 dias, eu tenho o quadro para contestar. Então, adia a audiência e me garanta 20 dias. Ok? Então, qual é a conduta? Sua prova, eu gosto muito disso, citar apresentar uma situação e perguntar qual é a medida correta que o juiz deve fazer. Você tem que chegar como advogado e pedir o adiamento. Você tem que ir na audiência e pedir o adiamento. Juiz, garanta o interstício mínimo sob pena de ferir ampla defesa contraditória. Certo? Ok? E aí eu fiz um quadrozinho para vocês também, para demonstrar a diferença entre compensação e dedução. Quando na compensação, ao mesmo tempo, for devedor e credor, o autor e réu for credor e devedor um do outro, e a dívida for de mesma natureza, e neste caso tem que ser trabalhista, cabe a dedução, a compensação. Lembrando que a compensação tem que ser alegada. E que o local que ele tem que ser alegada em contestação não cabe de ofício. Eu não posso, juiz de ofício, falar, vou compensar. Não posso, eu tenho que olhar se tem na contestação pedido de compensação. Certo? Diferentemente da dedução. A dedução tem fundamento aonde? No enriquecimento ilícito. É uma matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício. Pode ser reconhecida a qualquer momento processual. E neste caso, a dedução é de mesma natureza e mesma parcela. Se eu paguei hora extra, eu quero que deduza das 10 horas extras que eu for condenado, as 3 que eu já paguei. Certo? Abatimento das verbas que já foram pagas durante a relação de sob o mesmo título. Hora extra, hora extra. Ok? Continuando. Outra coisa que eu quero falar com vocês. A compensação, eu posso alegar, eu posso fazer a compensação durante a relação de emprego, no final da relação de emprego ou no processo. Quando eu vou pagar as verbas rescisórias, qual o valor que eu posso compensar? Qual o valor máximo que eu posso compensar? Na rescisão contratual, eu posso compensar até um valor de remuneração. Então, no momento que eu estiver pagando as verbas rescisórias, qual o valor máximo que eu posso deduzir? Um valor de remuneração. Você ganha R$1.000. Só que eu quero compensar R$3.000. Eu posso compensar esses R$3.000? Não, eu tenho 10 mil para te pagar de verba rescisória. Você ganha 1.000. Eu vou compensar 3. Tinha que compensar 3. Você está me devendo 3. Eu posso compensar os 3? Não, só posso compensar até o valor de sua remuneração. E o resto, professor, você pode compensar 1.000. E os outros 2.000, você entra com a ação cobrando. Então, a compensação no momento da rescisão é limitado ao valor de uma remuneração. Já no processo é o valor da condenação. Então, se você tiver 10 mil e o outro está devendo 10 mil, eu posso compensar. Na minha sentença, eu posso compensar esses 10 mil e ficar com zero. É o valor total da condenação. Outra coisa que pode cair na sua prova. Preste atenção, gente. Até quando eu posso desistir de um pedido ou de uma contestação? Sua prova diz assim, João entrou com a reclamação trabalhista pedindo A, B, C, D, F, G, H, Y, Z. Pediu 1.000 coisas. Se arrependeu na audiência e quer desistir de 3 pedidos. Ele pode desistir? Primeiro, se já tem contestação nos autos, ele só pode desistir, se já tem, depois de oferecida a contestação,
oferecida eletronicamente no PJE, chegou, abriu o PJE, está a contestação lá, ele pode desistir? Pode, mas só pode desistir se tiver anuência do reclamado. Então, quando a parte quer desistir do processo, doutor, eu quero desistir do processo, eu olho para outra parte, olho lá, vejo, tem contestação. Você anui? Eu aceito. Então, desiste. Se ele falar assim, não, eu não aceito a desistência, o processo continua. Se já tem contestação nos autos, tem que ter anuência da outra parte. Se você entrou com a petição, uma reclamação, no mesmo dia, falou, pô, me arrependi, não quero mais entrar com essa ação, quero desistir. Não foi citada outra parte, não tem contestação nos autos, eu posso desistir? Posso. Se não tem contestação antes de oferecida a contestação, eu posso desistir sem a necessidade de anuência da outra parte. Mas se já tem a contestação nos autos, eu preciso da anuência da outra parte. E se a parte não anuir, já tendo contestação, o processo continua. Ok? Tem que estudar antes, meu amigo. Eu passo o material, eu estou estudando mais do que vocês. Eu estou fazendo material para vocês, mandando bonitinho. É para vocês estudarem. Assim fica muita informação mesmo para vocês. Mas quem quer passar tem que ser sábio. Eu já falei quantas vezes aqui que tem que estudar antes. Porque de manhã cedo eu mando mensagem. É para ver e não estudar? Aí vai ter muita informação. 1/5 do que eu falar vai entrar. E os outros 4/5 vão ficar em casa, porque não vai dar tempo para você estudar, porque amanhã tem outra disciplina. Então estuda o assunto que eu estou falando antes, pelo menos em 3 dias de trabalho. Se os outros não te cobram, ok. Mas eu te cobro que você estude antes. Porque eu vou começar a perguntar. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se acerta. Fazer uma. Porque esse negócio de ficar fazendo 1000 questões com vocês, eu botei aqui um bocado. Vou fazer uma. Professor, você falou 5 minutos. Vou ver se eu acerto. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Limitada para assisti-la juridicamente na audiência. Você foi designado para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e documentos e afirmaram que tudo já estava juntado nos autos. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não constava nos autos. Diante disto, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar a defesa. Nos exatos termos previstos na CLT, você deverá fazer o quê? Você achou que tinha juntado a contestação escrita, que era até a audiência. Não estava juntado. O juiz já te deu a dica, falou, olha, já que não está, você agora oralmente faz em 20 minutos a contestação. Ele já até deu a dica, ele sugeriu. O que você deve fazer? Entregar a cópia escrita que está em sua posse. É eletrônico, meu amigo, não tem esse negócio mais de escrito. Você junta antes, é antes da audiência. Não é na audiência que você junta a contestação escrita. Falso. Aduzir oral em 20 minutos, está certo? Me parece correta. Só a banda do coração da vitória. Requereu adiamento da audiência para posterior entrega da defesa? Não, meu amigo. Você vai adiar a petição. Você é reclamante. Você quer que adie para mais um ano na frente? Requerer a digitação da defesa para juntar um processo. Você só vai requerer isso, documento, se for demonstrado a impossibilidade de digitalização. Você não fez isso, você achou que tinha registrado. Foi uma falha sua e você botar a culpa na justiça. Então, também está falso. Qual a resposta correta? Ah, professor, essa é muito fácil. É de quando? 2018. Ah, professor, essa prova quase ninguém passou. Imagine. Tá fácil e vou fazer mais uma, porque eu não aguento, vejo questão, fico nervoso. Vamos lá. No processo do trabalho, a compensação ou retenção? Qual o momento processual que eu alego compensação e retenção? Eu não falei retenção, né, para você.
Mas não se importe com retenção, que ninguém fala de retenção. Esqueça a retenção e só pense na compensação. Está no mesmo artigo. A compensação e a retenção pode ser alegada até a contestação. É a matéria de defesa, não é matéria de ordem pública, eu posso alegar em qualquer momento processual. Se eu não alegar na contestação qualquer preclusão, eu não posso falar mais. Pode ser arguída com matéria de defesa. Só pode ser arguída. Realmente, ela parece que essa resposta pode ser, não sei, vamos ver. Poderá ser arguída em qualquer fase processual? Falso. Pode ser arguída em qualquer momento? Falso. Pode ser arguída em qualquer momento? Eles não sabem nada. Sabe que pode alegar em qualquer momento processual. Qual é? Dedução, matéria de ordem pública. E a compensação tem um momento processual. Qual é? A defesa. Que defesa? Contestação. Então, a resposta correta é a letra A. Tá difícil isso? Professor, você passou horas e horas falando de compensação. Fazer essa aqui? Vou fazer essa sua homenagem, então. José é empregado da Sociedade Empresária Bicicletas Limitada. Necessitando de dinheiro, vendeu seu automóvel para o seu patrão, sócio da sociedade empresária. A venda é um contrato cível. Se for compensação, eu posso compensar com verbas decisórias, porque a compensação é de direitos líquidos, certos e de mesma natureza. Trabalhista com trabalhista, não pode ser trabalhista com cível. Para sua surpresa, foi dispensado imotivadamente 4 meses depois. Para garantir o pagamento das horas extras trabalhadas e não pagas, Jonas juizou a ação trabalhista contra a Sociedade Empresária Bicicletas. A defesa da ré aduziu que não havia nenhuma hora extra, pois o automóvel vendido ao sócio da ré apresentou defeito no motor, o que gerou prejuízo enorme para ele, razão pela qual tudo deveria ser compensado. Eu posso compensar? Não. Diante disso, assinar a afirmativa correta. Descabe a condenação em horas extras, dado o prejuízo causado, tendo em vista a vedação de requerimento sem causa. Tá certo? Descabe a condenação de hora extra, dado o prejuízo causado, tendo em vista a vedação, requerimento sem causa. Nada com nada. Descabe a arguição de compensação de qualquer natureza na justiça do trabalho. Qualquer natureza eu não posso alegar, não? Eu posso? Cabe compensação na justiça do trabalho? Cabe, mas tem que ter a mesma natureza, né? Então, qualquer natureza eu posso alegar, não cabe nenhuma hipótese no justiça do trabalho a compensação. Descabe a arguição de compensação de qualquer natureza no justiça do trabalho. Cabe, aqui é falso. Pois contrária ao princípio de proteção do suficiente. Não, cabe sim a compensação desde que tenha a mesma natureza. Descabe a compensação porque a dívida imputada a José não é trabalhista, mas sim as horas extras na sua integralidade, devidas assim às horas extras. Um é natureza cível, que é a compra e venda, e a outra, ou defesa do consumidor, né? E a outra é trabalhista. Tá certo aqui? Se não cabe a compensação, eu vou pagar as horas extras, depois você ajuiza a ação lá e pede o valor dos carros. Certo? Me parece que a resposta é a correta. Cabe compensação desde que arguída em ação própria. Qual o momento que eu alego a compensação? É em ação própria? Não. É aonde? Na contestação. Então, meu amigo, letra C. Difícil isso? Não. Fácil. É só ter calma. Ter calma. Exceção. Vou falar da exceção com vocês. Daqui a pouco, a gente vê o que é que tem aqui na questão. Vamos lá. Vocês estudaram com Bernardo. As exceções, se você olhar no CPC, ele fala que tem várias hipóteses de exceções. Na CLT, a CLT ainda traz duas hipóteses de exceção. Quais são as exceções que está na CLT ainda? Chamada exceção de incompetência. Exceção de competência relativa e exceção de suspeição. Que eu não chamo mais de exceção. Eu chamo de quê? Simples petição de suspeição. Por quê?
Veio o CPC de 2015 e acabou o termo exceção. Ele suprimiu esse termo exceção, né? Então, hoje em dia, o que é que tem na Justiça do Trabalho? A exceção de competência relativa e a simples petição de suspeição. Certo? A exceção de competência relativa é uma ação, na verdade é uma defesa, é uma resposta do réu, que eu apresento contado 5 dias da notificação. Vem aqui comigo no quadro. Ó, eu recebi a notificação porque tinha entrado com a reclamação trabalhista em Manaus. 5 dias depois que eu recebi, quem recebeu? O reclamado. Recebeu essa notificação e falou, epa, não era em Manaus que ele tinha que entrar com ação, não. Ele tinha que entrar com ação aonde? Em Belém. Porque foi lá em Belém que ele prestou o serviço, é o local da prestação de serviço, ele entrou no lugar errado. O que é que eu vou apresentar? Uma exceção de incompetência relativa. Juiz, olha, ele entrou em Manaus, mas não é em Manaus, é em Belém, porque ele prestou serviço em Belém. Quando o juiz recebe essa exceção de competência relativa, o que é que ele faz? Suspende o processo. O processo já tinha até dia de audiência, que ia ter audiência. Falou, suspende. Suspende esse processo, notifica, abre prazo e notifica o autor para explicar por que você entrou com essa ação aqui. Por que você entrou em Manaus se você prestou serviço em Belém? Estou dizendo que tinha que entrar em Belém. Se manifeste. Se manifeste o quê? Em 5 dias também. Vai lá. Se manifeste porque você entrou em Manaus. Aí o cara se manifesta. Ao se manifestar, o juiz pode entender que pode ter uma audiência. Se ele entender necessário, ele faz uma audiência. E aí escuta, faz uma análise oral. Certo? Então, recapitulando, recebi a notificação, tenho 5 dias. Se eu não falar em 5 dias, o que ocorre com a competência territorial? Prorroga. Se estava errado entrar em Manaus, se não falar nada, o juiz de Manaus fica competente. Porque é uma competência relativa e não pode ser reconhecida de ofício. Então, eu estou aqui fazendo audiência, aí eu olho, poxa, o cara trabalhou em Salvador, o cara entrou com ação aqui. Aí qual é a minha vontade de falar? Doutor, por que você entrou com ação em Salvador? Aí o cara fala assim na minha cara, porque eu não quis. Aí eu olho assim, olho pro reclamado e falo assim, rapaz, esse cara não vai alegar nenhuma exceção, não. Doutor, ele entrou com ação aqui. Tinha que ser em Salvador. Ele falou, foi. Por quê? Porque ele não quer se deslocar para Salvador. Ele quer fazer aqui mesmo. Para ele é mais interessante, para ambas as partes é mais interessante. Eu não posso reconhecer de ofício que a competência é relativa. Territorial é relativa. Eu não posso falar, não é aqui não, manda para lá. Alguém tem que falar alguma coisa. Se ninguém falou nada, eu praticar qualquer ato prorroga a minha competência. Eu passo a ser competente agora. A partir do momento que ninguém falou nada, eu fiz audiência, comecei a fazer qualquer coisa no processo, eu passei a ser competente. Não, prorrogou, fiquei competente. Na competência relativa ocorre um fenômeno da prorrogação. O que é prorrogação? Aquele que é incompetente passa a ser competente, se não for alegar no momento adequado. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer momento processual. Entrei pedindo a condenação em 6 meses. Condenação, não tem competência penal. Se o juiz condenou no recurso, falar uma preliminar do meu recurso, juiz, olha, o trabalho não é competente para analisar a matéria criminal. Eu posso alegar em qualquer momento, sim, que é matéria de ordem pública, né? Competência absoluta. Incompetência relativa, passou o momento, prorroga. Então, voltando, o que veio com a reforma que eu quero que vocês prestem atenção? No processo de trabalho, pouca coisa teve com a reforma. Não teve muita mudança com a reforma trabalhista. Teve muita mudança do direito material. Essa foi uma delas, e tem que prestar atenção. Certo? Presta atenção. Qual o prazo agora que eu tenho que apresentar a
eu tenho que apresentar a exceção de competência relativa. Antigamente, antes da reforma, era na audiência. Junto com a contestação, eu apresentava a exceção. Agora, é antes da audiência. 5 dias da notificação. Fui notificado, tenho 5 dias. Se eu não for notificar, se eu não apresentar a exceção em 5 dias, prorroga a competência e o juiz passa a ser competente. A empresa, quando recebeu a notificação, falou, olha, pô, entrou em outro lugar. Liga para o advogado, doutor, ele prestou serviço aqui em Belém, mas notificação em Manaus. O cara vai lá, faz uma petição, PJE é internet, e manda. 5 dias. É o prazo da exceção de competência relativa. O que eu quero deixar claro para vocês também é que suspende o processo de imediato. Porque a audiência já estava marcada. Não é que perde a audiência, não. Fica lá, suspensa. E abre para a parte se manifestar no mesmo prazo que o outro teve de 5 dias. O cara se manifesta. O juiz, se entender, for necessário, faz uma audiência para a exceção de competência. E vai dar uma decisão. Falar assim, aí o juiz vai dar uma decisão. Essa decisão pode falar sim, é incompetente. Se ele falar que é incompetente, ele vai mandar para o juiz competente. Ou ele pode falar não. Não tem incompetência aqui não. O juiz, eu sou competente. Se ele falar que eu sou competente, a audiência continua, eu faço a audiência do processo principal, continua. Sim, para se manifestar. Ok? Entenderam? Até aí? Então, você tem que entender esse procedimento porque ele vai narrar uma situação dessa. Ele vai contar um caso. Vai perguntar o que você tem que ser feito. Tá bom? O que eu quero que vocês saibam ainda então a gente vem aqui comigo. Primeira coisa, é em peça apartada. É uma petição, tem a contestação que eu vou fazer depois, mas antes dela faço uma exceção de competência relativa. Gera a suspensão do feito. É uma pergunta que normalmente ele faz. Suspende ou não suspende? O juiz suspende. Porque ele vai analisar se é incompetente ou não. Qual o prazo? Qual o procedimento? Eu deixei aqui até anotado. 5 dias da notificação, apresenta a exceção sob pena de preclusão, suspende o processo principal, fica concluso por juiz, ele intima o reclamante litisconsorte para se manifestar em 5 dias. Se for necessário, faz uma audiência com prova oral, dá a decisão e retorna o processo principal, volta o processo principal. Certo? O que normalmente cai, presta atenção, que eu vou falar daqui a pouco de decisão interlocutória. Quando eu acolho a exceção de competência relativa, estou dando uma decisão interlocutória. A decisão que acolhe a exceção, sim, eu sou incompetente, pode mandar para o juiz competente no mesmo ou tá falhando, não tá não? Beleza. Ou pode ser outro TRT. Presta atenção. O cara entrou em Manaus, mas prestou serviço sempre em Belém. Belém está o TRT da 8ª região. Manaus, TRT da 11ª região. Se eu falar que Belém é competente, eu vou mandar para um outro TRT. Falar, manda para Belém. Se eu mandar para Belém, estou mandando para outro TRT. Se eu mandar para outro TRT, essa decisão cabe o quê? Recurso ordinário. Por quê, professor? Por que cabe recurso ordinário? Porque ela é terminativa dentro do TRT dessa primeira região. Se eu mandar para lá, nunca mais vai voltar. Então ela termina aqui. E das decisões terminativas cabe RO. Presta atenção. Se eu falar juiz de Manaus não é competente, o competente é de Parintins, eu estou mandando para outro tribunal? Está tudo no TRT dessa primeira região. Vai acabar nesse processo? Não, ainda está dentro do mesmo tribunal.
Se está no mesmo tribunal, essa decisão interlocutória no mesmo tribunal, não cabe recurso. Professor, e se não couber recurso, cabe o quê? Se não cabe recurso, tem duas opções. Ou você espera o RO da sentença, ou você pega e impetra o mandado de segurança. Preste atenção. As decisões interlocutórias no processo de trabalho são irrecorríveis de imediato. Deu uma decisão interlocutória, ninguém recorre. Tem exceção? Tem. Qual é o exemplo clássico de exceção? O exemplo típico de exceção quando cai na prova? Da exceção de competência relativa, quando eu acolho a exceção e mando para outro tribunal. Se eu mandar para o tribunal, ela é uma decisão terminativa no meu tribunal, cabe o quê? O RO. E o RO vai para onde? O juiz que deu a decisão. Então, aqui em exemplo, ó, TRT da 11ª região, TRT da 8ª região. Entrou em Manaus. Falei, não é Manaus não. Vou mandar para Belém. Estou mandando para o tribunal? Estou. Então, cabe o quê dessa decisão que está mandando? RO. RO para quem? Para o tribunal do juiz que acolheu a exceção. Entendeu? Então, o RO vai para onde? TRT da 11ª região, porque foi o juiz de Manaus que acolheu a exceção mandando para outro lugar. O RO vai para onde? Para o juiz. É basicamente assim, não é desse jeito, é só para você gravar. É como um advogado falar assim, meu amigo, doutor, deixa eu recorrer, porque eu nunca vou lá em Belém. Eu não tenho condições de ir lá em Belém. Então, deixa eu tentar, pela última chance, conversar com os embargadores aqui através do recurso. Vou mandar para o meu tribunal, que eu estou aqui. Compreenderam? É caso clássico. Um aluno me ligou na última OAB. Professor, já disse aqui na semana de resolução. Professor, você me explica, por favor, isso. Foi esse caso aqui. Eu expliquei para ela. Caiu na prova. No outro dia ela me ligou. Professor, caiu na prova. Falei, mas quem adivinhou a questão foi você. Você só me perguntou, eu respondi. Deixa Deus te usar. Falei, vamos lá. Então, vamos lá. É uma peça apartada, suspensão do feito, tem todo o procedimento. Essa exceção é uma decisão irrecorrível de imediato, porque é uma decisão interlocutória, quando acolho a exceção. Quando eu vou remeter para outro juízo competente, não cabe recurso de imediato. Tem alguma exceção? Tem. Quando remete o processo para outro TRT. Anotem aí a súmula comum, tem que ler. Súmula 214 do TST. Certo? E que recurso é esse se for mandar para outro TRT? RO para o TRT do juiz que proferiu a decisão. Certo? Vamos lá. Lembrando mais uma vez que a exceção de competência, por ser matéria de competência relativa, não pode ser reconhecida de ofício, né? Se não for alegado no prazo de 5 dias, ocorre o quê? A prorrogação do passo competente, não é? Vamos lá. Outra hipótese de suspensão que a gente não usa mais o termo de exceção, por isso que eu botei entre aspas, certo? Exceção, eu chamo de quê? Simples petição de suspensão. Quando? Vem aqui comigo, antes de eu passar qualquer assunto, eu quero que preste atenção. O processo do trabalho, a CLT, não usa o termo impedimento e suspensão. CPC usa os dois termos, impedimento e suspensão. Impedimento para matérias objetivas, hipóteses objetivas, e suspensão para hipóteses subjetivas. Não é assim? Tem dois termos, suspensão e impedimento. A CLT é antes, e antes só usar o termo suspensão. Então, quando você encontrar na CLT, só tem escrito suspensão. Suspensão, mas quando você analisa as hipóteses de suspensão, você encontra hipóteses de suspensão e de impedimento
no mesmo contexto. Então, a CLT, apesar de usar o termo suspeição, é suspensão de impedimento. Quais são as hipóteses? Amizade pessoal, amizade íntima, parentesco até terceiro grau, interesse na causa. Mas é possível aplicar supletivamente o artigo 144 e 145 do CPC. Certo? Então é muito comum na audiência eu pergunto: vem cá, meu amigo, tudo bom? Ele, tudo, doutor. Você é amigo dele? Não. Você tem raiva dele? Não. Você é parente dele? Não. Tem interesse na causa? Não. Porque se fosse, ele não podia ser testemunha. Né? Dentre outros elementos. Ou como fosse parte também, ou o juiz não poderia ser, você vai verificar. O juiz, se tiver interesse na causa, não pode julgar. Uma vez minha esposa ajuizou uma demanda, caiu no meu vizinho. Estava viajando com ele, ele falou: João, vamos dar para o suspeito. Eu falei, claro. Demorou. Estava nos Estados Unidos, eu falei, não, quando eu voltar eu vou fazer isso. Ele não vai jogar o processo. Eu não gosto de jogar o processo de uma pessoa que tem uma certa intimidade, amizade comigo. Por quê? Se você julga a favor, julga com base no direito a favor, o que é que ele vai falar? Pô, ali aquele juiz é comprado. Porque conhece ele, porque é amigo dele, né? Vê foto, foi aluno dele. Se julga contra, fica chateado comigo. É só eu perco. Né? Então, quando tiver hipótese de suspeição, e quais são as hipóteses de suspeição? Amizade íntima, inimigo capital, parentesco. O que é importante, preste atenção, Luane. Estava mais atenta nos outros dias. 3, até terceiro grau. Na CLT, ele bota até terceiro grau. O que é até terceiro grau? Pai, filho, avô, tio. Vai até o tio. Quando sua prova vem, ela vem com primo. Primo é quarto grau. Não tem suspensão. Beleza? É parente, o primo mas é quarto grau, não é terceiro. Beleza? Quem pode ser considerado suspeito? O juiz, MP, Ministério Público, peritos ou serventuários. Única hipótese que gera suspensão do processo, suspende o processo para analisar a suspeição, é do juiz, porque ele que vai julgar, então para tudo, analisa se ele é suspeito ou não é suspeito, e depois continua o processo. Nos outros, dá para trabalhar em paralelo a análise. Forma. Vou desenhar aqui com você. Professor, desenha aí. Gosto tanto de você desenho. Fiquei até com ciúmes, porque eu vi vocês. Vi uma pessoa falando assim, penal, biologia, certo? Esse negócio de meio com as pessoas, você sabe que eu não gosto. Certo? Aceito porque eu tenho que aceitar, engolir. Certo? Mas eu sou ciumento. Vamos lá, e eu fico de olho. Vamos lá. Tá certo? E eu vou gravando o nome de todo mundo. Vamos lá, não esqueço mais, eu sou rancoroso. Vamos lá. Não me maltrata. O que acontece? Gente, presta atenção. Eu vou explicar para vocês o que Bernardo provavelmente vai te explicar. Porque o procedimento de suspeição, hoje, eu tenho que usar o do CPC. Vou explicar por quê. Porque antigamente tinha 2 juízes classistas. Eu não sei se o pai do Fábio, ele foi juiz classista ou togado. Eu sei que é desembargador aposentado. Antigamente existiam juízes classistas e o togado. Um que passa em concurso e outros que são indicados por categoria do empregado e empregador. Todos eram juízes, mas já era chamado de classistas e togados. Há muito tempo atrás acabou os classistas, só os togados. Acho que seu pai foi classista, né? Algumas pessoas foram classistas, né? Beleza. Quando tinha 3 pessoas para julgar, 2 classistas e um togado, se um estava suspeito, declarar, você é suspeito, você é amigo íntimo, ele saía do processo, os outros analisavam se tinha suspeição ou não. Então era lá mesmo que analisava. Era lá mesmo que decidia. Quando acabou os classistas,
O cara que está sendo alegado a suspensão, ele mesmo decide? Então as pessoas fazem tecnicamente isso, né? Doutor, você é suspeito. Aí o juiz fala, não sou não, continua. Está errado. Qual o correto? Ei, tem 15 dias, você teve 15 dias para alegar minha suspensão? Tá bom. Alegou minha suspensão. Beleza. Adia a audiência. Eu tenho 15 dias para analisar se eu sou suspeito ou não, e apresentar minha defesa, minha fundamentação, porque eu sou suspeito ou não sou suspeito. Então presta atenção. Ó, você tem 15 dias da ciência do fato para apresentar o quê? Uma petição dirigida ao juiz, apresentando os fundamentos, documentos e eventual testemunha. Aí o juiz analisa. Juiz, sim, sou suspeito, manda para o substituto. Legal. Ele fala assim, não sou suspeito. Abre para ele o prazo de 15 dias, para também, em petição, com fundamento e documento, pega esse e pega esse, junta os dois e manda para o TRT. Para o TRT decidir se eu sou suspeito ou não sou suspeito. Se o TRT falar assim, sim, você é suspeito, vai me condenar em custas e vai mandar para o substituto. Legal. E se ele falar, não, o juiz não é suspeito não, aí eu volto e continuo o processo. Compreenderam a sistemática? O correto é isso, não faz isso na prática, viu? O correto é isso aí. Isso que era só prova e está no CPC. Tá bom? Então, 15 dias, dirigido ao juiz, fundamento, suspeição, impedimento. Uma vez eu estava fazendo audiência, eu vou falar bem rápido. Assim, um advogado falou, você é suspeito? Eu falei, por quê? Você é suspeito. Eu falei, tá bom, doutora, você acha suspeito, né? Tá bom. Eu não sou. OAB. Tá, comissão da OAB. Aí traz a comissão da OAB. Eu não sou suspeito. Aí ela fala assim, não. Ele é. Eu falei, tá bom, olha assim. Eu disse que não, suspenda a audiência. Ah, não, pelo amor de Deus, não suspende a audiência, não. Doutor, eu sou suspeito. Não, não é mais não. Mas o CPC diz isso. Suspende 15 dias. Eu tenho 15 dias para me manifestar, doutora. Eu vou fazer minha petição e dizer por que eu não sou suspeito. E o tribunal decide se eu sou ou não sou. E é de audiência dela. E ela não queria. Né? Mas, entendendo a sistemática, isso é só para você gravar. Tá bom? Continuando. Vamos fazer uma questão, só uma. Paulo ajuizou a reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa Ouro Limitada, contando 5 dias da notificação. Olha, eu fiz uma adaptação, tá bom, gente? Porque não dá para fazer da forma antiga. Paulo ajuizou a reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa Ouro Puro Limitada. Contados 5 dias da notificação, a ré apresentou exceção de competência em razão do lugar, aduzindo fatos que eram desconhecidos até então pelo advogado de Paulo. De modo a possibilitar a melhor defesa de Paulo e evitar possível acolhimento de exceção de acordo com a legislação trabalhista, assinale a opção que indica o procedimento correto a ser adotado. Se eu apresentei exceção de competência relativa, o que é que o juiz tem que fazer? Recebe, suspende, notifica a outra parte tem 5 dias para se manifestar. Depois que ela se manifestar, pode ter audiência, não pode ter audiência, e vai dar a decisão de incompetência ou incompetência. Não é? A audiência vai ser lá na frente. E é lá na audiência que eu vou apresentar a contestação. Então não vai influenciar a contestação, porque eu apresentei antes e o processo está suspenso. Deverá ser requerido o prazo de 10 dias para se manifestar com a consequente adiamento da audiência. 10 dias? Não apresentou exceção, não tenho que fazer, não vou adiar a audiência está lá marcada, o processo suspende. Eu dou 5 dias para ele se manifestar. O juiz deverá suspender o processo, notificar o reclamante para se manifestar acerca da exceção apresentada. Só após a decisão, a reclamada apresentada defesa, a reclamação trabalhista, até a audiência se escrita ou na audiência se verbal em 20 minutos. Tá certo? Tá certo?
Me parece correto. O juiz deverá adiar a audiência. Não, o processo está suspenso. O juiz apreciará imediatamente a arguição de exceção de competência. Não, ele recebe, suspende, notifica, dá o prazo de 5 dias para se manifestar, depois volta para ele, faz audiência, não faz audiência. Ele pode fazer audiência, não fazer audiência, dá exceção. A outra já está marcada lá na frente. Daqui 30 dias vai ter, mas estou resolvendo aqui primeiro. Não, dá sem decisão. Não, eu sou competente. Aí continua, a audiência já está marcada. Aí na audiência apresenta contestação oral ou até a audiência se for escrita a contestação. Depois a gente faz aqui, não dá para fazer tudo aqui agora. Reconvenção. Preste atenção. Reconvenção. A reconvenção, que eu quero que você saiba de qual é a reconvenção. Olhe para mim. A reconvenção não tem previsão na CLT. Não tem. A previsão está no CPC. Artigo 343 do CPC. E lá no CPC ele diz, olha, a reconvenção pode ser dentro da contestação. Se tiver contestação, né, Lucas? Se tiver contestação, eu dentro da contestação eu coloco a reconvenção. Mas se eu não quiser contestar, aí você vem com a peça autônoma, só a reconvenção. Presta atenção, vou dar um exemplo. João não recebeu as verbas rescisórias dele, entrou com a reclamação trabalhista. Certo? Mas no momento que ele foi dispensado, ele ficou chateado, ele pegou uma pedra e jogou na vidraça da empresa e quebrou. Aí na contestação, a reclamada fala assim, olha, tudo que ele está pedindo, eu já paguei aqui os documentos. Mas, além de ele já ter pago, eu vou fazer um pedido aqui, chamado pedido reconvencional. Eu quero que ele me pague os R$200 da vidraça, que ele me causou prejuízo. Entenderam? Ele contestou tudo o que foi pedido, e além disso, botou dentro da contestação dele um pedido reconvencional, uma reconvenção dentro da contestação. Você achou difícil isso? Isso daqui é simples, tranquilaço? Foi questão de uma segunda fase aí da OAB, perguntando, ó, faz a contestação com o pedido reconvencional. Foi isso, pedi as verbas rescisórias, e lá o cara pegou, jogou uma pedra, pá, quebrou o vidro. Você pedia toda contestação com pedido reconvencional. Certo? Vamos imaginar outra situação. João trabalhou na empresa, não recebeu nenhuma verba. A empresa chegou e falou assim, realmente, eu fali, não tenho dinheiro nenhum. Devo tudo, devo, não nego, pago quando puder. Então ele falou assim, eu não tenho contestação a apresentar. Por que eu não tenho contestação? Porque ele está certo, tudo que ele pediu, ele tem direito. Então eu não vou apresentar contestação. Mas quando ele saiu de lá, ele ficou chateado e jogou uma pedra e quebrou a vidraça. As verbas eu não tenho que contestar, não vou fazer contestação. Mas quero entrar com a ação pedindo com uma reconvenção autônoma. Eu posso, em vez da contestação, só entrar com a reconvenção. Quando não tiver contestação, eu posso pedir a devolução desses 200. A outra parte eu não vou nem contestar, não vou fazer contestação não, porque realmente eu não paguei. Compreenderam as duas situações? Uma quando tem defesa, outra quando não tem defesa. Quando tem defesa, você faz a contestação com o pedido reconvencional. Quando não tem defesa, você não quer contestar nada, você pode entrar só apresentar só a reconvenção. A reconvenção, entenda, é um contra-ataque. É um pedido do réu em face do autor. É um pedido do reclamado para o autor. Normalmente o reclamado só se defende, mas nesse caso ele pode pedir algo ao autor. E quando é que ele pode pedir? Preste atenção. Quando é que ele pode pedir? Quando é que cabe reconvenção? Requisitos da reconvenção. Preste atenção. O juiz tem que ser competente para analisar tanto o pedido do autor quanto o pedido reconvencional. Logo, se é o juiz de trabalho, tem que ter a mesma competência. Os pedidos têm que decorrer da relação de emprego. Eu não posso pedir nada que não decorra da relação de emprego. Seja um contrato civil, decorra de um aluguel. Por exemplo, olha, eu estou devendo, não paguei nada.
realmente tem que pagar essa verba para esse empregado. Mas eu aluguei para ele uma casa e não pagou a casa. Aluguel não tem nada a ver com dinheiro de trabalho, pô. Não é? Presta atenção. Então, tem que ter a mesma competência, mesma procedimento. Então, o procedimento tanto tem que ser o mesmo rito processual, mesma competência, mesmo rito processual. E o principal, o fundamento a reconvenção tem que ter conexão com o fundamento da defesa ou o fundamento da petição inicial. Isso é processo civil. Quais são os requisitos da reconvenção? Mesma competência, mesmo procedimento e conexão com o pedido, com o fundamento do pedido, da petição inicial ou fundamento da defesa. Ok? Então, sua prova gosta de brincar com isso para falar de naturezas distintas. Quando tem naturezas distintas, muitas vezes o juiz não é competente para analisar as duas coisas e não cabe reconvenção nesses casos. O pedido reconvencional que não for da competência do trabalho não pode. Não cabe, porque o juiz tem que ser competente para a ação principal e para a reconvenção. Certo? Outra coisa também que sua prova gosta. Só estou falando que cai na mesa, só o filé. Depois te confirma. Presta atenção. Você entrou com a reclamação trabalhista. Certo? Pedindo R$200. Que não pagou uma diferença de 13º. Aí o cara falou, tá bom, olha, eu paguei aqui, ó. Tá vendo? Eu paguei. Todavia, quando ele saiu, ele jogou uma pedra e quebrou uma vidraça de R$5.000. Eu vou contestar esses R$200 e eu quero que ele me pague 5. Aí o cara, pô, me arrependi. Desisto do meu pedido aí de R$200. Tá bom, você pode desistir. Mas a reconversão continua, porque ela é autônoma. Então, a desistência da petição inicial não derruba a reconvenção. Certo? Vamos ver aqui? Então, a reconvenção, olha aqui, vamos verificar aqui se eu tiro a dúvida de todos vocês. Reconvenção, ou pode ser um pedido reconvencional, pode ser um pedido reconvencional dentro da contestação ou uma peça autônoma. Não é? Como eu falei para você, é um contra-ataque do réu em face do autor. Tem duas demandas. A principal, que é a reclamação trabalhista, e a reconvencional. Quais são os requisitos para a reconvenção? O juiz tem que ser competente tanto para a reclamação quanto para o pedido reconvencional, para a reconvenção. Compatibilidade de ritos e conexão entre o fundamento da petição inicial e o fundamento da defesa. A desistência da ação principal não implica na extinção da reconvenção. Certo? Vou fazer essa questão e depois eu tiro sua dúvida, tá bom? Tira logo sua dúvida, fala. Pode. Se for de natureza cível, tinha que ser lá. Não, tem que ser aqui, porque ela decorre da relação de emprego. Quando você saiu da relação de... Quando você saiu, você quebrou o vidro, por quê? Porque você era empregado dele, ficou chateado e jogou o vidro. Diferente de um maluco que está andando na rua, pega e quebra o vidro, a vidraça dessa empresa. Aí é possível. Neste caso, não cabe ação no civil, porque a gente lá não seria competente para analisar essa matéria. Vamos lá. Uma das espécies de resposta é a reconvenção, que vem a ser uma ação do réu contra o autor no mesmo feito e juízo em que é demandada. Malgrado não estar formalmente previsto na CLT, é pacífico o cabimento da reconvenção nas lides trabalhistas. Nas hipóteses abaixo listadas, assinale aquela que tem natureza, que pela natureza da pretensão deduzida, seria inviável a apresentação da reconvenção antes do trabalho. Só é competente o juiz do trabalho para ter reconvenção, tem que ter a mesma competência. O juiz competente para a reconvenção e a reclamação. Tem que ter o mesmo procedimento e conexão. Então, se tiver naturezas distintas, muitas vezes o juiz não é competente para analisar uma delas. E aí não caberia reconvenção. Quando a empresa pretender a condenação do empregado no valor do aviso prévio. Aviso prévio tem natureza trabalhista? E ela não for concedido ao pedido de emissão. Então,
quando eu pagar a verba rescisória, eu falo, se eu pagar a verba rescisória, deduza ou compense ou tenha um pedido reconvencional relacionado ao aviso prévio. É da nossa competência? Sim. Quando a empresa pretender ressarcimento do dano causado pelo empregado no decorrer do contrato, tá certo também? Dano decorrente do contrato, com verba trabalhista. Quando pretender a devolução do valor do curso pago em benefício ao empregado, pelo qual o obreiro comprometeu-se a não pedir demissão durante um determinado período. Isso é muito comum também, a empresa te paga um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. E, quando você volta, você se compromete que, por um certo período, você não vai pedir demissão, só vai pedir devolução desses valores. Então, é nossa competência? O juiz é competente para analisar os dois, as verbas rescisórias e esse pedido? Sim. Quando a empresa pretender devolução do valor pago pela compra de um bem do seu empregado, que após verificou por si vício repetitório, é nossa competência? A gente tem competência para a ação, relação de consumo? Você não sabe nada. O dia de trabalho, o processo de trabalho é fácil assim. É difícil entender o processo de trabalho de forma profunda. Talvez seja o ramo mais difícil conhecer processo bem, processo de trabalho. Porque tem várias vertentes. Mas na sua prova da AV é um dos ramos mais fáceis. Porque um assalta os olhos. Você lê sua prova, você não sabe nada. Aí você vê um que fala natureza trabalhista, outro natureza trabalhista, outro natureza trabalhista, outros falam vício rei de vitória. Que você já associa com qualquer consumidor. O juiz de trabalho não é competente. Qual é a letra que está errada aqui? Qual é a única que destoa? Vai ser diferente das outras. Difícil isso. Você tem que usar, no mínimo, a lógica no dia de trabalho. Você não sabe lógica. Né? Provas. Depois a gente pega assim, pode ser? Porque assim não vou acabar o conteúdo. Provas. Ó, gente. Provas. O que eu quero é que você saiba de prova. Tem muita coisa. Sua prova adora prova. O que ela gosta de prova? Ela gosta dos meios de prova e gosta dos ônus da prova. São duas coisas que você não pode esquecer. Ainda mais que a reforma trabalhista pegou o que tinha no CPC e botou dentro da CLT. Então a tendência de cair ônus de prova nessa prova é grande. Porque ela já gosta e vem com reforma. Certo? Vamos lá. A gente não prova tudo que a gente quer. O objeto da prova é fato relevante, pertinente e controvertido. Se não tiver controvérsia sobre aquele fato, não tem que fazer prova. O que eu tenho mais comum, o que é mais comum no dia a dia, no dia do trabalho, é o pessoal querer provar algo que é incontroverso. Ele não está dizendo o contrário, não, doutor. Ele está falando que realmente ele passou a exercer aquela função. E por que você quer ouvir testemunha, doutor? Para dizer que ele exercia aquela função, ele está dizendo que exercia. Esse fato é incontroverso, não é objeto de prova. Então, objeto da prova é fato relevante, pertinente e controverso. Há dúvidas. A gente prova direito? Direito a gente não prova. A única coisa que a gente prova no direito é o teor e a vigência. Certo? O que é que a gente prova teor e vigência? Municipal, estadual, estrangeiro, constitucional e normas coletivas. Tá bom? Continuando. O que não cabe em prova? Fato notório, confesso, fatos incontroversos ou cuja militância legal de existência e veracidade. Quem é o destinatário da prova? Pouco importa quem produziu a prova. Quando ela entrou no processo, essa prova passa a ser do juiz, o destinatário é as partes. Quem é parte, juiz. Mas quem vai decidir? É o juiz. Entrou no processo, a prova é do processo. Pouco importa quem produziu. Ok? Tem alguns princípios que eu coloquei aqui. Processo do trabalho, eu vou colocar muita coisa de processo civil. Eu não vou falar, eu quero que vocês leiam. Tá bom? Porque aí, assim, eu teria que pegar umas 3 aulas do Bernardo para falar processo civil. É a parte dele. Aqui tem vários princípios de prova que pode ser aplicado no processo de trabalho. Tá bom? Vamos para ônus de prova. Porque eu prometi a você que ia só falar o filé.
Ônus de prova. Quem tem o ônus da prova? Depende, professor. O reclamante, ele cabe, presta atenção aqui, não cabe apenas alegar. Você alegou, tem que provar. E quem alega, prova. O autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito. Autor, reclamante, fato constitutivo do seu direito. Está onde? Artigo 818. A gente não pode deixar de ler o artigo 818 da CLT, que fala de prova e ônus de prova, tá bom? E o réu, o reclamado, tem obrigação, tem um ônus de provar quando ele alegar fato obstativo. Preste atenção. Eu falo que você não me pagou 13º. Certo? Não pagou 13º. Você tem que demonstrar isso. Reclamante. Começa com o reclamante. Aí vem um reclamado e diz, não, eu paguei. Se ele falou, eu paguei, ele alegou um fato instintivo do direito. Então ele demonstre que pagou. Ou então o cara pede hora extra. Você tem que demonstrar suas horas extras, que você trabalhou mais do que 8 horas. Aí veio um reclamado e falou, não, ele não tem direito a hora extra porque tem um acordo de compensação. As horas mais que ele trabalhava era compensado. Então você tem que provar que tinha acordo de compensação. Então, quem prova o fato constitutivo do seu direito? O autor. Mas se o réu, ao fazer defesa, apresentar um fato obstativo, que pode ser modificativo, impeditivo ou extintivo, ele atrai o ônus da prova. Sai do reclamante e passa a ser do reclamado. Então, começa com o reclamante, mas se for alegado um fato obstativo, seja ele impeditivo, modificativo ou extintivo, o ônus sai do reclamante e vai para o reclamado. E se esse reclamado não conseguir desincumbir, eu condeno ele. Se o ônus da prova era do autor, e ele não conseguiu desincumbir, eu indefiro o pedido dele. Certo? Vamos lá. Hoje em dia, preste atenção, que você vê com a reforma, o juiz, ao analisar o processo, ele pode verificar que uma das partes tem melhor aptidão de provar. Está mais fácil ele provar. Neste caso, o juiz pode distribuir de forma dinâmica o ônus da prova, alguns chamando de inversão do ônus da prova. Eu posso inverter o ônus da prova? Posso, mas é o que vai cair na sua prova. Tem que ser antes da instrução. Eu não posso inverter o ônus da prova na sentença. Gente, presta atenção, não olhe lá no material, olha para mim. O cara entrou com o processo. Eu quero que prove X. Mas quem está com esse documento, X, não sou eu, é o reclamado. Eu falei, doutor, está com ele. Aí o juiz percebe que ele tem melhor aptidão de demonstrar a existência desse documento, apresentar esse documento. Aí o juiz fala assim, beleza, o ônus da prova era seu, porque era fato constitutivo do seu direito. Mas como ele tem melhor aptidão, eu vou inverter o ônus da prova, que é mais fácil para ele demonstrar. Eu vou inverter e falar, você tem que provar. Mas quando é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer antes de começar a instrução. Eu não posso fazer isso na sentença, porque eu vou pegar o cara de surpresa. Eu pensava que era o reclamante que queria demonstrar, nem trouxe testemunha, nem trouxe documento nenhum, porque o ônus era dele. Mas se você vai inverter, juiz, você tem que dar uma decisão fundamentada. E essa decisão fundamentada tem que ser antes de começar a instrução, para que me permita falar assim, ó, juiz, já que você inverteu, com decisão fundamentada antes da instrução, eu quero que adie a audiência, porque eu quero trazer testemunha para conseguir demonstrar. Porque antes o ônus da prova não era meu, era dele. Já que você inverteu, me garanta para defesa contraditória, para eu procurar testemunha, eu vou trazer testemunha e vou demonstrar que realmente ele não tem direito. Então a inversão do ônus da prova no processo de trabalho, hoje, é possível, desde que seja antes de iniciar a instrução, por decisão fundamentada e a requerimento da parte que eu inverti, pode ser adiada a audiência para garantir ampla defesa contraditória. Certo? Entenderam? Não? Então vou repetir. Minha esposa chega e fala assim, pegou meu celular. Quem é essa pessoa? Eu falei, não sei. Não, mas João falar assim, ó, João, você me traiu?
Não. Aí você me traiu. Eu falei, Glória, você está alegando, o fato é constitutivo é seu. Se você está alegando, o fato constitutivo é seu. O ônus da prova é seu. Aí veio um juiz e falou, ei, é difícil ela provar. Então, como você tem melhor aptidão para demonstrar isso, eu vou inverter. Mas vou inverter antes de começar toda a instrução. Porque se eu invertesse na sentença, ia te causar prejuízo, porque você achava que era ela que tinha que demonstrar, você ia ficar calado. Já que você atribuiu o ônus da prova, tem que começar antes da instrução. E tem que ser uma decisão fundamentada. Eu vou dar uma decisão fundamentada porque você tem melhor aptidão, é você que tem que demonstrar. Certo? Aí eu falo assim, olha, já que sou eu não tenho condição de provar agora. Eu vou ter que correr atrás de álibis. Vou correr atrás de pessoas para demonstrar que isso não ocorreu. Para isso eu preciso de audiência. A requerimento eu peço CADI para garantir. Porque se você falar para eu provar agora, eu não tenho esse documento na mão. Compreenderam? Aí a reforma trabalhista ela foi clara. Ela falou assim, essa inversão do ônus da prova não pode gerar uma prova diabólica. Eu não posso inverter o ônus da prova que torne a outra parte muito difícil de conseguir desincumbir isso. Às vezes, a inversão torna a pessoa impossível de demonstrar. Aí eu ia alegar para o juiz, você inverteu de forma fundamentada. Mas queria lembrar também que a CLT, no artigo 218, ela diz que a inversão da prova não pode gerar prova diabólica. E o que o senhor fez, que Vossa Excelência fez, é uma prova diabólica. Por quê? Porque você me pede para provar fato negativo. Algo que não existiu. Como é que eu provo algo que não existiu? Você falou que quero que eu prove que você não traiu. Se eu não traí, como é que eu provo que eu não traí? Eu posso provar algo que aconteceu. Algo que não aconteceu, não tem como comprovar. Algo inexistente. Como eu comprovo algo que inexiste? Eu consigo comprovar algo que existe. Então, qualquer inversão da prova que gere difícil a demonstração, ou quase absoluta dificuldade de demonstrar, eu peguei, tirei de um e botei para o outro, e esse cara ficou impossível de demonstrar, desincumbir o seu ônus, essa prova é uma prova diabólica que não seria possível inverter. Compreenderam? Compreenderam? Beleza. O que eu quero que vocês saibam, que normalmente sua prova pergunta, são essas hipóteses da jurisprudência que a lei atribui o ônus da prova. Então preste atenção, ele sempre pergunta. Olha, se você tem uma relação de emprego, e essa relação de emprego é porque é prazo indeterminado, ela acabou, de quem o ônus da prova demonstra que esse contrato acabou? De quem é? Do reclamado. Né? Do reclamado. Porque o reclamante quer continuar trabalhando. Ok? Eu já falei isso para você, não foi? Contrato para indeterminado, o contrato acabou. Quem tem que provar que o contrato acabou e o momento que acabou? Reclamado. Preste atenção. Luane. Você prestou serviço. Você prestou serviço. Você trabalhou para um cara. Todo dia estou na audiência. O cara chega e fala assim, eu tenho uma relação de emprego. Aí a outra parte fala assim, ei, ele nunca trabalhou para mim. De quem é o ônus da prova? Do reclamante. Fato constitui o seu direito. Você não quer provar que é empregado? Você falou que prestou serviço como empregado? Você prove. E o cara apenas negou. Negativa geral. Nunca prestou serviço. Nunca vi esse cara. Se o cara nunca prestou serviço para mim. A outra situação. O cara pega e fala assim, eu sou empregado dele. Fui empregado dele. Aí o reclamado fala assim, não. Ele prestou serviço para mim, mas não como empregado. Ele era um autônomo. Ele fazia uns bicos. Quando ele não nega a prestação de serviço, ele fala, trabalhou, mas não como empregado, ele está alegando fato obstativo. Quando ele alega um fato obstativo, ele atrai o ônus da prova. Quem tem que provar que não foi relação de emprego agora? Reclamado. Então, quando a negativa geral, nunca vi, reclamante. Quando ele fala assim,
Ele trabalhou, mas não como empregado. Aí o ônus da prova vai para o reclamado, porque ele alegou um fato obstativo. Falou, olha, ele prestou serviço, mas não como empregado, mas sim como autônomo. Então prove que ele era autônomo. Então, às vezes a tese de defesa comum, quando não tem o que falar, é uma tese suicida, nunca trabalhou para mim. Nunca, porque o ônus continua com ele. Mas se conseguir demonstrar que ele prestou serviço, alguma coisa lá, é suicida. O juiz vai lá e defere. Porque ele falou que nunca prestou. Certo? Então, vem aqui comigo. Ó, quando há negativa da prestação de serviço, vão grifando, vocês vão ter que ler em casa, tá bom? Súmula 212. Quando é negada a prestação de serviço, negou, negativa geral, o ônus da prova é do reclamante. Então ele falou, nunca prestou serviço para mim. O ônus da prova continua com o reclamante. Porque tem que demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Quando ele admite a prestação, mas nega ser empregado, admite a prestação, alegou um fato obstativo, o ônus da prova foi para o reclamado. Quando ele nega a prestação de serviço e nega o despedimento, quem tem que demonstrar é o reclamante. Outra coisa que pode cair na sua prova. Você fala que tem direito a vale transporte. Pediu vale transporte, o empregador não lhe forneceu. E o empregador diz que ele nunca pediu, ele não tinha direito. De quem o ônus da prova? O ônus da prova de demonstrar a necessidade ou não do vale transporte é do reclamado. Súmula 460. A mesma coisa. Se você fala que não foi recolhido FGTS, quem tem o ônus da prova demonstrar que recolheu de forma adequada FGTS? O reclamado, porque ele tem um documento na mão que ele não recolheu, não tem o recibo. Não é muito mais fácil aí demonstrar, tá? Ele tem que garantir, tem que guardar por um certo período o recibo de recolhimento do FGTS. Então, o reclamado, ele vai mostrar que pagou ou não pagou. Súmula 461. Outra presunção, preste atenção, porque cai direto na prova, gente. Cai. 50% da prova, ou mais, é até o final dessa apostila. É o final da minha aula. É a fase de conhecimento até a sentença. Então, meus amigos, não pisquem. E venham com amor para a aula. Se você vem forçado, não entra na sua cabeça. E o único prejudicado de não entrar na sua cabeça é você. Seus amigos passam e vocês ficam. Não vai acontecer isso com vocês, vai? Não. Então vem aqui com amor em dia do trabalho. Certo? CTPS. Já foi dito. O que é anotar na CTPS tem uma presunção relativa de veracidade. O que está anotado lá é o presumo verdadeiro. Você está falando ali, é R$1.000 seu salário? Eu vou presumir que é R$1.000. Mas você pode, isso é uma presunção relativa, admite prova em contrário. Não é presunção absoluta, é relativa. Eu posso, em juízo, demonstrar que ele ganhava 1.000 por dentro e 1.000 por fora. Pode? Pode. Se eu não conseguir desincumbir que ele ganhava 1.000 por dentro e 1.000 por fora, o juiz vai decidir conforme a carteira. Porque tem uma presunção relativa. Aí tem lá na sua carteira, você é gerente. Eu vou presumir que você é gerente. Mas você vai conseguir, por testemunha, você pode demonstrar que você não tinha alto poder de mando de gestão. Logo, você não é gerente. Certo? Então, a presunção juristanta quer dizer relativa. E júri et de júri é a questão que é absoluta. A presunção que está na carteira de trabalho é uma presunção relativa. Admite prova em contrário, é juristanto. Não tem esse tracinho não, foi na época, na hora que eu copiei, veio com esse tracinho. Ok? Você está falando latim? Infelizmente está na súmula. Certo? Outra coisa que já foi dita também. Você saiu do correio a cartinha de notificação. 48 horas depois, eu presumo que a parte foi notificada.
E quem tem o ônus da prova demonstrar que ela não foi notificada em 48 horas? O reclamado. Certo? 48 horas depois, eu presumo notificado. Se ele não foi notificado em 48 horas, né, Elane? Ele acorda e fala, doutor, eu fui notificado ontem. Não foi 48 horas. Quem tem o ônus da prova demonstrar que não foi notificado em 48 horas? O destinatário. Quem é o destinatário? O reclamado. Olha, preste atenção. Hora extra. Cai muito. Cai demais, cai demais, cai demais. Quem tem o ônus da prova demonstrar as horas extras pleiteadas? Você está falando que trabalhou 10 horas. Quem prova as horas extras? Reclamante. É o reclamante que prova. Se você está falando que tem hora extra, é porque você trabalhou mais do que as 8 horas. É um fato constitutivo do seu direito. Quem prova as horas extras é o reclamante. Aí sua prova vai apresentar outras situações. Quem tem que provar as horas extras é o reclamante. Mas se ele trabalha para uma empresa, e essa empresa, por estabelecimento, tem mais de 10 empregados, ou for empregador doméstico, porque empregador doméstico não tem mais de 10 empregados, mas tem que controlar. Então, se a empresa tem mais de 10 empregados, ou for empregador doméstico, essas pessoas têm a obrigação legal de controlar a jornada dos empregados. Se ele tem a obrigação de controlar a jornada do empregado, quando você pedir em juízo, ele tem que apresentar o cartão de ponto. Então, empresas com mais de 10 empregados e empregador doméstico têm que apresentar o cartão de ponto. Se ele não apresenta o cartão de ponto na audiência, aí o ônus da prova inverte, vai para o reclamado. Então, a não apresentação do cartão de ponto para as empresas que têm mais de 10 empregados, ou empregador doméstico que não apresenta cartão de ponto, o ônus da prova passa a ser do reclamado. Era do reclamante, passou do reclamado. Gera uma presunção relativa. Se você não juntou o cartão de ponto, o que é que o advogado pode fazer? Não, mas eu quero ouvir testemunha. Realmente, eu não juntei, o que é que gerou? Presunção relativa. Mas através da minha testemunha eu vou demonstrar que a jornada dele não estava correta. É uma presunção relativa. Admite prova em contrário? Admite. Eu só tirei o ônus da prova de um e joguei para o outro. Mas vai lá, tente desincumbir agora. É você, a empresa, que tem que demonstrar. Você prova da forma que você quiser. Já que você não juntou o cartão de ponto, prove de outra forma. O juiz não pode deixar de ouvir testemunha. Não vou deixar ouvir você testemunha. Peraí, era uma produção absoluta, a produção relativa. Deixa eu desincumbir, eu não trouxe cartão de ponto, mas trouxe testemunha. Deixa eu tentar te convencer. Certo? A outra situação é a empresa com mais de 10 empregados. Ela apresenta o cartão de ponto. Quando você vai olhar o cartão de ponto, ele está uniforme. Chamado cartão de ponto britânico. O cartão de ponto britânico presume que é inválido. Quando uma pessoa sempre chega às 8 horas e sai às 18, não chegou um minuto antes, nem um minuto depois. Não é possível, esse cara é muito britânico. Durante 6 anos da sua vida, não chegou nem um minuto antes, nem um depois? Não tem como. Então, é inválido esse cartão de ponto, e por ser inválido o cartão de ponto, inverte o ônus da prova. Um é presunção relativa, a não apresentação gera uma presunção relativa, e o cartão de ponto britânico gera a inversão do ônus da prova. Ambos, quem vai ter que demonstrar é o reclamado. Tudo isso está na súmula 3.8. Preste atenção que vai cair na sua prova. Professor, você falou na... Cheguei em trabalho, nas últimas 5 estava com 38, precisava acertar 2. Pode ser uma dessas. Você escolhe. Preste atenção. Existem 2 formas do rapport. Sabe o que é rapport? Rapport é uma palavra francesa que você ganha ou intimidade com a pessoa pelo carinho ou pelo temor. Então, ou você vai pelo amor comigo ou vai pelo temor. Ou você presta atenção na minha aula pelo amor à minha disciplina ou por medo de não passar. Um dos 2. Vamos lá. Equiparação salarial.
Quem tem que provar a equiparação salarial? Só prova, não fica com essas besteirinhas, não. Vai falar, João pediu equiparação salarial, pediu isso, pediu aquilo. Quem tem que provar o quê? Presta atenção. Equiparação salarial. Quem tem que provar a equiparação salarial? Normalmente o reclamante, mas o reclamante não tem que provar tudo, não. Na equiparação salarial tem vários requisitos da equiparação salarial. Um dos requisitos é a mesma função. O único requisito que o reclamante tem que demonstrar é a mesma função. Todos os outros demais requisitos da equiparação salarial que tem que demonstrar o reclamado. Então eu vejo a audiência inútil onde a gente trabalha, às vezes. Um cara pede equiparação salarial, aí o advogado do reclamante quer provar que é a mesma função, daqui a pouco ele quer falar, que era na mesma localidade, era na mesma empresa, que tinha a mesma produtividade. Quem tem que demonstrar isso é o reclamado. Você tem que falar, doutor, eu queria saber se ele exercia a mesma função e as mesmas atividades. Qual é a atividade de um, a atividade da pessoa que ele quer equiparar? Provou? Pronto. Agora o ônus da prova dos outros elementos é do reclamado. O reclamado tem que mostrar que não trabalhava no mesmo, não era o mesmo empregador. Demonstrar que não tinha, o trabalho não era igual ao mesmo valor. Demonstrar que o tempo na função não era superior a 2 anos e no serviço não era superior a 4 anos. Que tinha quadro de carreira homologado ou previsto em acordo de convenção coletiva. Tinha equiparação em cadeia, era uma equiparação em cadeia. Que o empregado é readaptado, tudo ele está alegando fato obstativo, que impede a equiparação. Então, o autor tem que demonstrar a mesma função. Todos os demais requisitos, o reclamado. Certo? Então, na equiparação salarial, o que eu tenho que focar? Autor, mesma função. Reclamado vai buscar algum elemento que impede. Olha, ele não trabalhava era o mesmo empregador, é empregador distintos. Se ele alegou isso, ele prove. Olha, ele tem quadro de carreira, não cabe equiparação. Olha, não trabalhava no mesmo estabelecimento. Olha, doutor, o tempo na função era superior a 2 anos e o tempo no serviço era superior a 4. Então, todos os elementos são fatos impeditivos do direito do autor. E quando você alega, você atrai o ônus da prova. E quem tem que provar isso é o reclamado, que é fato obstativo do direito do autor. Certo? Dispensa discriminatória. Dispensa discriminatória. Uma pessoa foi dispensada por AIDS ou HIV, ou porque foi chamado de afrodescendente, ou foi chamado de gordinho, ou foi chamado de homossexual. Algumas das minorias. Não sei se é minoria ou maioria, mas foi chamado de alguma coisa que acha que foi discriminado. Ah, ele foi dispensado porque ele era negro, não sei a terminologia utilizada. Aí fala assim, ele foi dispensado. Tem gente assim, o piloto de avião engordou e foi dispensado. Porque o piloto de avião era um moço, engordou, não podia, foi dispensado. Foi dispensa discriminatória. Certo? A CLT, o TST traz 2 hipóteses quando cai na sua prova, normalmente são essas 2. HIV ou doença grave. Então o cara era aidético e ele foi dispensado porque ele tinha AIDS. De quem é o ônus da prova e demonstrar que essa dispensa não foi discriminatória? Há uma presunção, todo cara que era portador do HIV ou doença grave, quando ele é dispensado, há uma presunção relativa que ele foi dispensado de forma discriminatória. Foi dispensado? Foi. Então foi discriminatório. Aí é uma presunção relativa. Quem tem que provar que não teve discriminação? O reclamado. Então, a presume discriminatória despedida de empregado portador de vírus de HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. O ato é inválido. O empregado tem direito à reintegração no emprego, além da reparação por dano moral e o pagamento dos salários até o dia da reintegração. Então, além disso, ele tem direito ao quê? Ao salário até a reintegração e dano moral.
E se ele não quiser, professor, ser reintegrado, aí você troca essa reintegração e o pagamento do salário, você paga, pode ser pago 2 vezes o valor da indenização mais dano moral. Se for incompatível a reintegração dele. Certo? Não há mais ambiente. Aí paga em dobro a indenização mais o dano moral. Entenderam? Fazer uma questão. Uma questão. Sandro Vieira foi adaptado também, não lembro porque eu adaptei, mas foi adaptada. Ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Trianon Bebidas Energética Limitada, pleiteando o pagamento de hora extra. Ele quer hora extra. Quem tem que provar hora extra? Reclamante. Salvo se alegar um fato obstativo. Então, hora extra, pois alegou trabalhar de segunda-feira a sábado, de 9 às 19, dá 10 horas, com a hora de intervalo dá 9. Então, ele trabalha sempre 1 hora a mais todos os dias, de segunda a sábado. A ré, em defesa, a ré negou a jornada descrita na petição inicial, mas não juntou controle de ponto. Se ele não juntou controle de ponto e tem mais 10 empregados, controle de ponto tinha que juntar. Se ele não juntou o cartão de ponto, qual a consequência? O ônus da prova passa a ser do reclamado. Há uma presunção que o que está na petição inicial é verdadeiro. Ele pode provar por outros meios, mas é uma presunção. Presunção. Em audiência ao ser interrogado, o preposto informou que possuía 18 empregados ou mais 10 empregados. No estabelecimento, é por estabelecimento, não é por empresa, porque a empresa pode ter vários estabelecimentos. É mais 10 empregados por mais de 10 por estabelecimento. Tá bom? Então tem empresa, tem 2 estabelecimentos, cada uma com 5, cada um com 6. Não tem essa obrigação. É análise por estabelecimento. Diante da situação retratada e considerando o entendimento consolidado no TST, assinale a opção correta. Eu quero o dia da sua prova você grifando sempre correto, incorreto, fazer o coração da vitória. Vamos lá. Aplica-se a pena de confissão. Então aqui, só nessa situação retratada, eu vou presumir que a jornada inicial está verdadeira, admite prova em contrário, né? Aplica-se a pena de confissão pela ausência de juntada de 14 pontos, sendo então considerada verdadeira a jornada inicial, no qual o juiz irá basear na condenação das horas extras. Não gera uma pena de confissão, há uma presunção e admite prova em contrário. Não é uma confissão ficta. Então aqui, professor, estou na dúvida. Aqui está mais para falso, tá bom? É falso, mas eu boto aqui mais para falso. Estou na dúvida, faço assim no dia da prova. Será considerada verdadeira a jornada inicial se a empresa não desincumbir do seu ônus de demonstrar que a jornada real não é aquela prevista na inicial. É essa. O ônus da prova vai para o reclamado e se ele não conseguir demonstrar por outro meio, eu vou presumir que é verdadeira a jornada inicial. Pô, daqui parece mais correta. Diante do impasse, considerando que com menos de 20 empregados, menos de 20? Não, é mais de 10, não precisa ser 20 não. Já vi que é falso. A falta de controle, quando a empresa possui mais de 10 empregados, é situação jurídica imperdoável, o que autoriza o indeferimento da outiva testemunha. O juiz pode, eu inverto e ainda não vou ouvir testemunha? Não. Eu estou cesseando a defesa. Eu falo, olha, inverter, você que tem que provar a jornada dita inicial, eu vou presumir verdadeira. E você não vai nem ouvir testemunha também. Peraí, juiz, o único meio que eu tenho é a testemunha, você não quer deixar ouvir? Aí estou cesseando a ampla defesa contraditório. Está falso aqui também, né? Então a correta é letra B, de bola. Não é? Beleza. Eu vou dar, agora o intervalo, né? Vou dar um intervalo de 10 minutos e aí retorno. 10 minutos.